Amém, meus irmãos? Sem mais demoras, queridos, abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta por enquanto e vamos falar a respeito da palavra de Deus, ver aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Já está aí o título da mensagem. O título é Deus não faz atalhos. Amém? Deus não faz atalhos. Uma mensagem que o Senhor me deu já há muito tempo, mas algo que hoje tem tocado no meu coração, e eu quero trazer isto para você nesta noite, para que nós possamos aprender mais com o Senhor, para que nós possamos receber de Deus e entender aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus! Aleluia! O homem, ele é especialista em fazer atalhos. Já percebeu isso? Sempre que nós temos uma dificuldade, sempre que nós temos um problema, nós queremos fazer um atalho. Se você for ao Japão, você vai encontrar uma ponte chamada Yukishi Kaikyo. É uma ponte, queridos, considerada a ponte mais alta do mundo. Ou seja, é uma ponte extensa e uma das pontes mais altas do mundo. Ela tem quase 4 quilômetros de extensão e é uma ponte construída totalmente no alto, sustentada pelo alto. Se nós viajarmos um pouco mais e nós formos até a China, nós vamos encontrar, queridos, a ponte suspensa mais alta do mundo. É uma ponte chamada Sidorre e ela tem quase 14 quilômetros de extensão. Também, meu irmão, minha irmã, se você for aqui e já deve ter ouvido falar sobre a ponte Rio-Niterói, é considerada a maior ponte do hemisfério sul, com quase 14 quilômetros de extensão. Enfim, meu irmão, minha irmã, todos nós que somos homens e mulheres, aprendemos desde o início que é melhor construir uma ponte, é melhor fazer um atalho, é melhor dar um jeitinho para poder resolver os nossos problemas. Já percebeu? É o que nós fazemos. Muitas vezes, Deus está cobrando de você uma atitude, Deus está cobrando de você uma posição, Deus, Ele quer que você haja de uma determinada forma, e você não age de uma determinada forma, muito pelo contrário, você pega um atalho, faz uma ponte, dá um jeito. O brasileiro, em especial, é o famoso dono do jeitinho brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, aonde você for, o brasileiro, ele é dono do jeitinho. Todos nós pensamos em algum momento em dar um jeitinho em alguma coisa na nossa vida. Na sua carta de motorista, muitas vezes você chega lá diante do examinador, fala com ele e aí o examinador olha para sua cara e diz assim: você vai ser reprovado. E muitas vezes nós somos tentados a fazer um atalho, dar um jeitinho brasileiro para tentar resolver o problema. Outras vezes nós temos um problema com tributos. E aí então não conseguimos resolver os nossos problemas e há uma tentação sobre a nossa vida, não é verdade? Queremos dar um jeitinho, tomar um atalho, fazer de uma forma que não é a forma como Deus fala para que nós façamos. A pergunta que eu faço para você nesta noite, e o tema desta mensagem, queridos, é para fazer você pensar: aonde é que você tem feito atalhos na sua vida? Aonde é que você tem tentado dar um jeitinho para resolver problemas que estão na mão de Deus e que Deus está pedindo a você para que sejam resolvidos conforme a maneira de Deus? Meus irmãos, é preciso pensar, sabia? Muitos de nós temos dado jeitinho nas nossas coisas. Ao invés de resolvermos conforme Deus fala, nós queremos resolver do nosso jeito e da nossa maneira. Só que Deus, queridos, Ele não é Deus de fazer pontes, muito menos construir atalhos. Deus, Ele não tolera pontes. Deus, Ele não tolera atalhos. E todas as vezes que alguém tenta fazer um atalho, há um grande problema. E eu provo para você: Adão e Eva. Eva olha para um fruto proibido, pensa que aquele fruto é capaz de mudar a vida dela, dar a ela e a Adão uma inteligência, uma capacidade, um padrão de vida que talvez ela não tivesse ainda. Estranho pensar, não é verdade? Porque Eva estava no paraíso, não é verdade? Eva, ela tinha vida eterna. Adão e Eva estavam completos diante do Senhor e na presença dele. De repente, os dois resolvem fazer um atalho.
E ao fazer um atalho, o que nós aprendemos? Não deu certo. Caim, queridos, tentou tomar um atalho para agradar a Deus com a sua oferta. Sabemos também que não deu certo. Apareceu o primeiro assassinato da história, não é verdade? E se eu continuar aqui no livro de Gênesis, falando com você sobre atalho, poderia dizer sobre uma ponte. E uma ponte muito estranha, talvez uma ponte vertical. Esta ponte tinha um nome, chamava-se Torre de Babel, de forma que através daquele atalho, através daquela ponte, os homens e as mulheres, eles tocariam o céu. Também não deu certo, virou uma Babel. Se continuarmos, amados, falando sobre atalhos e pontes na Bíblia, eu poderia falar sobre Abraão. Abraão, ele queria ter um filho. Abraão, ele tinha um sonho de perpetuar a sua genética, perpetuar a sua história através de um filho. O filho não vinha. Sara olha para Abraão e diz assim: toma Agar, a minha serva, para que você possa perpetuar a sua raça, o seu povo, através de Agar. Não deu certo. E isto, amados, dura até hoje. Se você observar a briga entre árabes e muçulmanos, que há até os dias de hoje, é resultado da briga entre Isaque e Ismael. Então, meus irmãos, Deus, ele não tolera pontes. Deus, ele não tolera atalhos. Você não pode fazer atalhos, está entendendo? Você não pode fazer atalhos. A palavra de Deus nunca disse para que você tomasse um atalho. Deus, ele não é Deus de fazer atalhos, porque quando nós fazemos atalhos, nós erramos. Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, olhamos para o problema, olhamos para uma situação difícil na qual nós estamos passando, e aí falamos assim: vou fazer uma ponte, vou fazer um atalho. Mas, amados, o Salmo 23, capítulo 4, ele não diz para fazer uma ponte, ele diz: ainda que eu ande por um vale de sombras e de morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Sabe o que diz isso, queridos? Deus, ele não está com você no atalho. Deus, ele não está com você na ponte. Deus, ele está com você no vale. Aleluia. Deus, ele está com você quando você está no profundo do seu sofrimento. Quando nós estamos na dificuldade, é quando nós encontramos a presença de Deus na nossa vida. Sempre que nós, amados, estamos em um momento difícil, nós estamos no vale, estamos passando por um momento complicado da nossa vida, é quando, meus irmãos, Deus, ele fala conosco. É quando Deus, ele toca na nossa vida e começa a trabalhar nos problemas, começa a trabalhar no seu coração, começa a trabalhar nos seus pensamentos. Amados, o Deus que nós seguimos não é um Deus comum. Não é um Deus que está interessado em resolver o seu problema de qualquer maneira. Ouça bem o que eu estou dizendo, porque isto é profético. Muitos homens surgiram para tentar resolver problemas que a sociedade apresentava. Buda, ele tentou encontrar, amados, uma fórmula para a felicidade. Nós sabemos que não deu certo, porque quando olhamos para os budistas, nós encontramos, de acordo com as pesquisas, o maior número de suicídios até os dias de hoje. Quando nós olhamos para Chico Xavier, ele tentou encontrar uma fórmula para a eternidade, tentando colocar para o Brasil em especial, que existe uma forma de perpetuar a vida através da reencarnação. Amados, se cada vez que nós reencarnamos na visão de Chico Xavier, me permita aqui dizer, nós melhoramos, por que estamos na condição que nós estamos hoje? Chico Xavier diz que existem outras formas e outros lugares de vida, outros lugares onde nós materializamos a nossa presença. Eu pergunto a você, na situação que nós estamos hoje, poderíamos dizer então que aqui não seria o mundo, mas aqui então seria o inferno. Irmãos, Gandhi, ele tenta buscar uma porta para a religião, mas é interessante que Gandhi, ele diz algo, e ele fala assim:
que a religião, ou Deus, aliás, não é apenas religião. Interessante, não é verdade? Porque mesmo aqueles que querem explicar aquilo que só Deus pode explicar, não conseguem explicar o Deus que nós temos. Você não entendeu, mas eu explico. Muitos homens que se colocam como deuses, querem que você tome um atalho, mas o Deus que nós conhecemos, Ele vai te dar vitória, é no vale aonde você está passando, aleluia. Deus é Deus de misericórdia, mas é o Deus que lhe dá vitória no vale, no sofrimento e na dor, aonde quer que você esteja, aleluia. O nosso Deus, Ele não é um Deus comum. E amados, quando nós começamos a observar a Bíblia, quando nós começamos a observar os textos bíblicos, nós percebemos como Deus, Ele nos ensina. E o texto que nós lemos, ou o texto que nós vamos ler aqui, queridos, é uma fala de Moisés. Quando Moisés está prestes a atravessar o Mar Vermelho. Um momento, amados, de extrema tensão, porque muitos do povo hebreu ou do povo israelita, conforme você quiser chamar, eles olham para uma determinada condição, um bloqueio, um problema. E quando eles olham para aquele problema, eles têm uma reação. E a reação que eles têm, que aquele povo tem, leva Moisés a tomar uma atitude diante de Deus. E Deus dá uma resposta. Deus, Ele fala ao seu povo de uma forma tremenda, nos ensinando profeticamente que nós não fazemos pontes, nós não tomamos atalhos na nossa vida. Em nome de Jesus, olha para o irmão que está do seu lado, por favor, e diga a ele: nunca mais tome um atalho na sua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se você está com a sua Bíblia aberta, Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, amém? Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. A palavra de Deus, ela diz assim: Moisés respondeu ao seu povo: não tenham medo, e vejam o grande livramento que o Senhor os trará ainda hoje, pois nunca mais vocês verão os egípcios, conforme estão vendo nesta seara. Tão somente acalmem-se, pois o Senhor está lutando por vocês. Coloque a mão no seu coração, querido, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, clamamos o Teu nome, meu Deus, para que em nome de Jesus a Sua palavra seja pregada, nós possamos ouvir, entender e continuar compreendendo aquilo que o Senhor está pregando nesta noite, Pai. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? 500 anos, amados, se passam. O povo hebreu está aprisionado no Egito. 500 anos, se nós tomarmos assim como base, o que se conta geralmente para uma geração, que são 40 anos, nós encontraremos então 12 gerações se passaram até que este fato acontecesse. Havia ali, amados, um contexto. Então, nós sabemos que Moisés, ele está de frente para um grande problema, para algo que ele precisava resolver, mas havia toda uma história, todo um contexto que estava lá atrás, ou seja, 500 anos de história. E qual é a história? Nós sabemos que um homem chamado José, ele é aprisionado pelos seus irmãos e é enviado para o Egito. Ao chegar no Egito, este José, ele começa a se destacar, porque era homem santo, era homem escolhido do Senhor. Então ele decifrava sonhos, ele conseguia interpretar aquilo que muitas pessoas não conseguiam interpretar. José então é escolhido para fazer parte de um ambiente especial, e é assim que acontece com o povo de Deus. Toda vez que você faz parte de um povo santo, separado, Deus, ele te coloca para fazer parte de um povo, de um lugar especial. Moisés, ele vai para uma casa bonita, uma casa de um homem que era encarregado de todos os soldados do faraó.
Ali, amados, José, ele começa a crescer e se desenvolver, ele começa a demonstrar a sua capacidade, mas é invejado. Ali, amados, ele é atacado por uma mulher, e depois de ser atacado por aquela mulher, ele é aprisionado. Sendo aprisionado, amados, ele novamente interpreta sonhos, novamente ele mostra a glória de Deus. E ali, amados, rapidamente falando para você, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Ao se tornar o homem mais poderoso do Egito, ao prever uma fome gigantesca que iria acontecer ali, e livrar o Egito da fome, ele então se torna um homem tremendamente poderoso, e a sua família acaba por se encontrar com ele no Egito. Ao se encontrar com ele no Egito, ele os acolhe, e aquela família se estabelece no Egito. Estando no Egito, queridos, aquele povo começa a crescer, e agora eu começo a pregar. Começa a crescer com hábitos diferentes, com uma cultura diferente, de uma forma diferente. O povo hebreu começa a crescer no meio do povo egípcio de uma forma como não se podia prever. O povo egípcio começa a olhar para o povo hebreu e começa a invejar o povo hebreu. Ei, perceba uma coisa, toda vez que você começa a crescer, o mundo começa a invejar aquilo que você faz, não é verdade? Toda vez que você compra um carro, toda vez que você compra uma casa, toda vez que você tem um bom relacionamento, um bom casamento, toda vez que os seus filhos são filhos abençoados, as pessoas olham para você e criticam você. É assim, amado, que acontece com o povo de Deus. Nós somos invejados, porque nós crescemos no meio do Egito. Nós nos desenvolvemos no meio de um povo que não conhece a palavra de Deus. Aquele povo, 500 anos depois, passou a se tornar um povo poderoso no Egito. Passou a se tornar um povo que fazia diferença no Egito. E perceba, amados, que a comunidade evangélica nos dias de hoje, ela está fazendo a diferença no mundo, que simboliza o Egito. O povo evangélico hoje no Brasil é de aproximadamente 33%. Há uma previsão de que nos próximos anos seremos 51%. E não é muito tempo para que isso aconteça. Isso significa, amados, que o nosso inimigo Faraó, ele começa a olhar para nós, e assim como aconteceu naquela época, ele começa a agir para prejudicar a sua vida, nos escravizando, fazendo com que você sofra, fazendo com que você tenha dificuldades na sua vida. E assim foi naquele lugar, amados. De repente, o povo hebreu começou a crescer. Não era difícil, amados, você ver uma criança hebreia e uma criança egípcia compartilhando do mesmo tempo. Porém, para o egípcio, aquilo não era interessante, porque o que o povo hebreu ensinava era um eco que havia sido deixado 500 anos antes para eles. Havia um só Deus, havia uma só forma de adorar a Deus, porém eles já não se lembravam mais de como era ou como seria. E quando nós olhamos para o povo egípcio, eles adoravam a vários deuses. Adoravam ao deus Ra, adoravam a Nefretite, adoravam, queridos, a tantos outros deuses que não se podia contar. O povo egípcio adorava a inúmeros deuses, porque acreditava que havia um Deus para cada situação, tal e qual Buda, Chico Xavier, Gandhi e tantos outros. Amados, então quando se olhava aquelas crianças e o povo, e aquela interação que estava havendo entre hebreus e egípcios, os religiosos, preste atenção, os religiosos egípcios começaram a atacar o povo hebreu. Preste atenção, queridos, e veja quantas guerras nós temos por causa de religião. Quantas discussões nós temos por causa de religião. Então, meus irmãos, há um problema grande hoje. E esse problema, ele não é causado, queridos, pelo povo que está lá fora, mas é causado pelo povo que está aqui dentro, pelo povo que conhece a palavra, pelos religiosos, mas religiosos que muitas vezes não compreendem a palavra de Deus como deveriam compreender.
Tomam uma decisão, então, aqueles religiosos. Falam com o faraó. A partir de então, cada egípcia teria direito a uma ou mais escravas hebreias. E cada egípcio teria direito a um ou mais escravos hebreus. Então, meus irmãos, isto é o começo da escravidão. O povo hebreu passa a ser atacado, passa a ser humilhado. Eles não tinham mais os mesmos direitos que tinham antes. Passam a trabalhar sem receber. Passam a viver uma vida de escravidão. Eles não tinham mais o direito de acordar a hora que queriam. Eles tinham que acordar numa hora certa. Eles tinham que comer na hora certa. E eles tinham que dormir na hora certa. Alguém está se identificando aí, sim ou não? O povo hebreu não tinha mais o direito de escolher a forma como eles queriam fazer as suas coisas. Porque havia um poder soberano sobre a vida deles e que governava a forma como eles poderiam agir. Hoje talvez você entenda que você pode fazer tudo o que você quiser. Mas eu digo para você que não pode, porque existe um poder soberano, e o nome dele é Estado, e o Estado define como você pode agir, o que você pode fazer, até como você pode falar. Foi dito aqui nesta noite, que o Estado está invocando com as igrejas, e está fechando as igrejas. Percebe? Está se identificando? Então não estamos pregando sobre o povo hebreu há milhares de anos atrás. Estamos pregando sobre o nosso povo na atualidade. Percebe? Amados, Deus, Ele não quer que ninguém fique escravizado. Porque quando nós ficamos escravizados por muito tempo, há um problema. Nós nos adaptamos à escravidão. Nós aprendemos a conviver como escravos. Passar muito tempo mergulhado em uma cultura, passar muito tempo mergulhado em uma determinada forma de vida, faz com que você mergulhe nessa forma de vida. Isto tem nome: imersão ou sinergia. Quando nós ficamos muito tempo ouvindo funk, quando nós ficamos muito tempo vendo as coisas do mundanas que estão aí fora, quando nós ficamos muito tempo, queridos, observando como o mundo se comporta, nós mergulhamos nesta cultura e passamos a ter sinergia. Sinergia significa, amados, ter duas energias iguais. É quando dois caminham da mesma forma, mesmo sendo diferentes. Isso significa que o povo hebreu começou a caminhar como o povo egípcio. Então, quando a vida deles estava um caos, eles chamavam pelo Deus Ra. Porque o Deus Ra é o Deus do caos, é o Deus da guerra. Amados, muitos de nós vivemos assim. Muitos de nós vivemos mergulhados em um padrão, em uma cultura que traz prejuízo para nós. A imersão e a sinergia, queridos, eles trazem um problema para nós. Porque quando nós estamos trabalhando, ou quando nós estamos vivendo com imersão ou sinergia, nós agimos de duas formas diferentes. Guarde isso, amados, guarde isso. Quando você é retirado do lugar onde você vive, ou seja, da presença de Deus, e colocado em um lugar que não lhe pertence, você aflora os seus instintos humanos. Isso significa que você vive por instinto. Sabe o que é viver por instinto, queridos? É viver pela sobrevivência, é matar pela sobrevivência. É se matar para poder pagar a conta no final do mês. É viver uma vida de escravidão física. É viver uma vida onde você não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Isto é agir por instinto. Pegue um animal, crie ele na sua casa. Coloque ele, alimente ele. Dê comida, coloque ele na caminha. Cuide dele bem bonitinho. Pegue este animal, jogue ele, queridos, em um lugar aonde ele não é protegido, aonde ele não tem nenhum cuidado, onde não tem caminha, aonde não tem ração. Procure este animal daqui a muito tempo e você vai ver ele totalmente diferente, agindo por instinto. Pastor, o que é que você está dizendo? Sim, é isto mesmo. Eu estou dizendo, amados, que quando nós estamos escravizados no Egito, nós tiramos o espiritual e temos atitudes
instintivas, animalescas. É assim que nós agimos. A outra característica, amados, é a absorção. Absorvemos tudo aquilo que é interessante para trazer conforto para a nossa vida. Nós agimos conforme eles agem, porque é mais fácil. Nós falamos como eles falam, porque é mais fácil. Percebe? Nós começamos a fazer as mesmas coisas que eles fazem para não sermos humilhados. Então, amados, muitas vezes nós somos cristãos, nós somos hebreus, nós somos israelitas como eram eles, e aí então nós começamos, para nos encaixar na rodinha do trabalho, falar palavrão. Para entrar, amados, em um grupo de amigos, a participar de indecências. Percebe? Nós absorvemos, queridos, aquilo que não presta, para tentar nos assemelhar àquilo que nós achamos que presta. Meus irmãos, Deus, Ele não quer ver ninguém escravizado. Deus, Ele não deseja ver você preso no pecado, preso na perdição, preso em nada que possa tirá-lo da presença do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer é que você faça a diferença. Quando nós agimos por instinto, quando nós absorvemos essas coisas, amados, nós declaramos que somos escravos do pecado. E é isso que tem acontecido, queridos. É isso que tem acontecido. Nós temos tido problemas, porque temos tentado adaptar a nossa vida àquilo que o mundo oferece. Percebe? Nós queremos agir de uma maneira que não compete mais, amados, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito e tem tentado colocar na sua vida e na minha vida. 1 Coríntios capítulo 2, amados, lá pelo versículo 9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós, para aqueles que glorificam a presença de Deus. Mas 1 Coríntios capítulo 2, lá pelo versículo 14, diz assim: aqueles que são espírito, agem pelo Espírito, porque são espirituais. Mas aqueles que não são espirituais não agem pelo Espírito, porque não compreendem as coisas espirituais. Romanos, amados, capítulo 1, lá pelo versículo 14, a palavra de Deus, ela diz algo estarrecedor. Diz assim, por causa, depois você lê o texto inteiro, diz assim: e Deus entregou o seu povo a toda sorte de imoralidade sexual, para que estes corrompessem os seus próprios corpos. Percebe? Amados, o que Deus está dizendo ali, queridos, estuda o texto antes, é que Ele tentou avisar. As pessoas começaram a mudar o entendimento, não queriam mais entender as coisas, mudaram a forma de compreender. Aí Deus fala: então vocês vão ver o que vai acontecer. O Deus, Ele entrega os seus filhos a toda sorte de imoralidade sexual, para que surja a AIDS, para que surjam as DSTs todas, para que surjam todos os outros problemas, e os filhos de Deus morram. Então, meus irmãos, quando nós entramos nesta escravidão, queridos, o Espírito, ele se apaga de nós, e nós temos uma tendência: eu sou escravo do pecado. Por quê? Porque todo domingo, às 8 horas, tem alguma coisa que atrai a pessoa, que atrai o indivíduo, e então ele vai para lá, ele vai para um determinado lugar para fazer algo que não compete a Deus. Ele vai, vai para um baile, ele vai para uma bebida, vai para um happy hour, aonde as pessoas bebem, fumam e etc. As pessoas, elas começam a fazer isso porque eu sou escravo do pecado, e acham que a escravidão é apenas física. Amados, a escravidão não era física. A escravidão, ela era física também, mas a escravidão, ela era psicológica. Havia uma força psicológica, 24 horas por dia, que bombava a mente do povo hebreu. Preste atenção. Havia uma mídia, havia uma trombeta que tocava o tempo todo, falando: hebreus, vocês têm que adorar a Nefretite, vocês têm que adorar ao Deus Ra, vocês têm que agir como nós agimos.
Todo o tempo isso acontecia. Escravidão espiritual, escravidão psicológica. A escravidão espiritual e a escravidão psicológica levam à escravidão física. Perceba, se você abrir a sua mente, se você transformar a sua maneira de pensar, se você começar a observar como você tem agido, você sai da escravidão física, sai da escravidão psicológica e sai da escravidão espiritual. Meus irmãos, é hora de nós começarmos a tomar atitude. É hora de nós começarmos a agir de uma maneira como nós, muitas vezes, não conseguimos na atualidade. Pastor, o que está querendo dizer? Muitas vezes você é convidado para ir a uma balada. Às vezes você é convidado para fazer algo que não faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Aí, queridos, a primeira coisa que vem é a pressão psicológica, a escravidão psicológica. Se eu não aceitar, os meus amigos vão me recusar e eu vou ser colocado de lado. Depois vem a escravidão espiritual. Puxa vida, mas então se eu for para lá, aí eu vou estar pecando. Se eu estiver pecando, então não adianta eu voltar para a igreja, fico no mundo mesmo. E depois vem a escravidão física, aonde nós não conseguimos mais sair da situação aonde nós estamos. Passado muito tempo, amados, Deus, Ele olha para o seu povo. E ao olhar para o seu povo, queridos, Deus, Ele resolve tomar uma atitude. Deus, Ele resolve olhar para o povo de Deus. E ao olhar para o povo de Deus, Ele se lembra do seu povo. Só que o povo não se lembrava de Deus. E essa é a maior dificuldade que nós temos na atualidade, porque muitos de nós não nos lembramos de Deus. Deus, Ele está o tempo todo tentando falar com você. Deus, Ele está o tempo todo tentando abrir a sua mente. Só que nós não conseguimos lembrar, nós não falamos em Deus durante a semana, nós não lemos a Bíblia, nós não lembramos de Deus. Nós queremos, amados, receber algo pronto, nós queremos vir à igreja e ouvir a palavra, mas nós não lembramos de Deus. Aquele povo havia se esquecido de Deus, mas Deus não se esquece de você. Deus, Ele está o tempo todo olhando para você, aleluia. Deus, Ele está sempre, querido, olhando para você, para fazer diferença na sua vida, para fazer com que você seja transformado e edificado na presença do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, querido, amém? Deus, amados, Ele está sempre lembrando de você. A palavra de Deus diz, Êxodo 2, versículo 24: ouviu Deus o lamento do seu povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão. Amados, quando Deus vai falar com Moisés, já fazia tanto tempo, mas tanto tempo que Ele tem que dizer: Moisés, eu sou o Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que significa isso? Ninguém mais lembrava quem era Deus. E às vezes, amados, nós não lembramos de quem é Deus. Nós não sabemos mais quem é Deus. Deus, Ele precisa ser lembrado. Você pode dizer glória a Deus por isso, amado? Deus, Ele precisa ser lembrado o tempo todo, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, em todo tempo. Deus, Ele precisa ser lembrado. Aleluia! Oh, glória! Amados, quando nós lembramos de Deus, nós começamos a clamar no nome do Senhor. Não é verdade? Você já percebeu que quando nós passamos por uma dificuldade, a primeira coisa que nós falamos é: ai meu Deus? É a primeira coisa que nós falamos quando temos um problema: ai meu Deus! Amados, quando você lembra de Deus, Deus, Ele olha para você e Deus, Ele percebe o seu sofrimento. Foi isso que Deus disse: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, tenho ouvido o seu lamento, por isso vou até eles para libertá-los
e levá-los até uma terra que emana leite e mel. Aleluia! Ei, começa a clamar o nome do Senhor, começa a buscar a presença do Espírito Santo, começa a lembrar de Deus, porque Deus, Ele quer fazer diferença na sua vida. Deus, Ele quer fazer algo especial na tua casa, no teu trabalho, na vida dos teus filhos, das tuas filhas, no teu ministério. Mas lembra do Senhor, clama no nome dEle, porque Deus, Ele vai olhar para o teu sofrimento, Ele vai olhar para a tua vida e vai tirar você do sofrimento e levar você para uma terra que emana leite e mel, em nome do Senhor Jesus. Shemaramanaias Andaramassou. Aleluia. Queridos, Deus, Ele resolve libertar o seu povo. Em Êxodo, capítulo 12, Deus, Ele resolve liberar o povo. Então você já conhece essa história, uma série de 3 pragas vezes 3. Então vem 3, depois 3, depois 3 e por último mais uma. Então Deus, Ele lança uma sequência de pragas sobre o povo egípcio, faz com que o povo egípcio se desespere, e então eles liberam o povo hebreu, para que o povo hebreu caminhe, para que o povo hebreu seja liberto. Preste atenção no que eu estou dizendo. Quando você começar a clamar, quando você começar a orar, quando você começar a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, quando você começar, querido, a ter um entendimento espiritual, aleluia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, entendimento espiritual, daquilo que Deus, Ele quer para você, sabe o que vai acontecer? Aqueles que te oprimem, vão começar a ser oprimidos na sua frente. É quando Deus tira você de baixo e coloca em cima, é quando Deus tira você do último e coloca no primeiro, é quando Deus honra aquele que tem dado honra ao Senhor. Amados, só que tem uma receita para isso. E qual é a receita? Êxodo capítulo 12 explica isso. Deus, Ele dá uma ordem, e aqui Ele está falando sobre a Páscoa, não é? E Ele fala assim, a primeira coisa, tomem para si um cordeiro. Então Deus, Ele dá uma ordem, procurem um cordeiro perfeito, procurem um cordeiro sem defeito, para que este possa fazer diferença. Eu fico imaginando, amados, aquele povo naquela situação e naquele momento, vivendo daquela forma, escravizados, Faraó tirando a palha dos tijolos, tentando colocar sobre eles um peso cada vez maior, uma vida difícil, e de repente Deus fala assim, vocês estão liberados, agora tomem um cordeiro. Ué, Deus, mas o Senhor não é o leão da tribo de Judá? O Senhor não é aquele que destrói os exércitos? Então certamente eles pensaram que Deus iria falar, tomem as lanças, tomem os escudos, tomem os cavalos. Mas sabe o que Deus está falando ali, amados? Nada mais, nada menos do que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Cordeiro que é Jesus Cristo. Aleluia. Não adianta você enfrentar, querido, não adianta você espernear, não adianta você brigar, não adianta você lutar. A única forma de caminhar em direção à tua liberdade é através do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí, amado, sabe o que ele diz? Matem o Cordeiro. Aí sim, matem o Cordeiro. Se nós não tivermos coragem de ser imagem e sombra, imagem e semelhança do Senhor, e nos humilhar na presença dEle, nada acontece na nossa vida. Então o Cordeiro, ele tinha que morrer, o Cordeiro, ele tinha que se humilhar, o Cordeiro, ele tinha que se entregar para que Deus pudesse fazer alguma coisa, para que acontecesse algo, o Cordeiro teria que morrer. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz muito claramente, não vos espanteis, se tivereis de morrer,
para nascer de novo. Tem coisa na sua vida que precisa morrer, tem coisa na sua vida que tem que sair de dentro de você, aleluia. Tem muita coisa na sua vida que tem que ser transformada para que Deus possa morrer e fazer a diferença. Terceira coisa que Deus diz: tomem o sangue do Cordeiro. Queridos, muitos de nós pensamos que podemos ser salvos mediante muitas coisas, mas a palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios capítulo 11, que nós tomamos de um cálice, o cálice da nova aliança, que representa o sangue do Cordeiro. Efésios capítulo 1 e versículo 7, a palavra de Deus diz que nós somos salvos diante da misericórdia, do sangue de Deus que é derramado sobre nós. Então, amados, só o sangue do Cordeiro faz a diferença na nossa vida. Não é remédio, não é livro de autoajuda, não é, querido, nenhuma outra coisa. Se o sangue do Cordeiro não for derramado na tua vida, na tua casa, no teu espírito, na tua alma, não há salvação. Quarta coisa é: comam a carne. Amados, muitos de nós não entendemos às vezes o que diz o Velho e o que diz o Novo Testamento. Êxodo capítulo 12, o Senhor diz uma palavra: comam a carne apressadamente. João capítulo 1 e versículo 1 diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo se fez o quê? Carne. Queridos, aí lá em Êxodo capítulo 12, a palavra de Deus diz: comam a carne apressadamente, aleluia. Amados, se você quer atravessar a dificuldade, passar pelo problema, mudar a sua vida, adquirir vitória, entrar num plano espiritual maior, melhor e mais alto do que você está, coma a palavra de Deus, porque é a palavra que faz diferença, é a palavra que vai mudar a sua vida, é a palavra que transforma a tua casa em algo profético e espiritual. Só a palavra. E depois ele diz: a carne tem que ser assada no fogo. E ainda explica: não pode ser cozida. Sabe, meus irmãos, algo que nós temos visto na atualidade: muita palavra de caô, muito stand-up gospel, me permitam dizer, muito stand-up gospel, muita palhaçada no púlpito, gente contando piada, gente fazendo palhaçada, gente interessada em fazer você rir ao invés de compreender a palavra de Deus, pastor que não tem coragem de pregar a verdade. Sabe por quê? Porque se ele pregar a palavra que sai do fogo, ou seja, que sai da sarça ardente com fogo que não se consome, muitas vezes o crente, ele fala: não vou para esta igreja, porque lá o pastor ele fala o que eu não quero ouvir. Escuta uma coisa, aleluia, a primeira coisa que Moisés ouve, quando ele vê a palavra que não se consome, que é passada no fogo da sarça ardente, é: tira as sandálias dos seus pés, assume humildade diante do Espírito Santo de Deus, chega de palhaçada, chega de stand-up no púlpito, porque aqui se prega palavra, palavra viva e palavra de verdade, porque é a verdade e a palavra de Deus que pode salvar a sua vida. Aleluia. Pode aplaudir, querido, pode aplaudir, porque é a palavra que salva, palavra com fogo e palavra verdadeira. Irmãos, vamos parar com essa história, amém? Quem quer ficar rindo, quem quer ficar dando risadinha, quem quer brincar vai assistir Malhação, quem quer palavra vem na igreja. Amém? Aqui na igreja eu não admito palhaçada no púlpito. Aqui na igreja eu não admito brincadeira no púlpito, porque isso aqui é sério. Amém, meus irmãos? Êxodo capítulo 12, versículo 11. A palavra de Deus diz para aqueles que estão começando a sair. A primeira coisa que Deus diz, meus irmãos, é: cinto no lugar. Quando Deus fala assim para aquele povo: estejam prontos para sair. Sabe o que ele fala?
Coloquem o cinto. Cinto significa te apronta para o trabalho. Vou dizer de novo. Cinto significa te apronta para o trabalho. Aleluia. Ei, se você quer andar, se você quer vitória, se você quer vencer as suas dificuldades, coloca o cinto e se prepara para trabalhar. Porque a palavra de Deus, ela diz que o trabalho é o que dignifica e dá honra ao pai, à mãe e ao filho. Aleluia. Então, querido, se você quer caminhar, coloca o cinto. Sem cinto não pode caminhar. Sem cinto não tem vitória. Aleluia. Depois, prontos para sair, coloquem o cinto. Qual a outra coisa que o Senhor diz? Coloque as sandálias. Aleluia. Sabe por que Deus diz coloque as sandálias, meus irmãos? Porque se você não estiver calçado no Evangelho, se você não estiver calçado na palavra, se você não estiver calçado na realidade que é o Espírito Santo de Deus, se você não estiver, meu irmão ou minha irmã, recebendo daquilo que o Espírito Santo tem para entregar para você, amado, não tem como você sair do lugar. Sem sandália a gente não sai do lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã? Você pode dizer um glória a Deus bem alto em nome de Jesus, porque Deus está colocando sandália na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Última coisa que o Senhor diz, amados. Última coisa. Cajado na mão. Quem quer fazer atalho não usa cajado. Sabe por quê? Quem faz ponte bonitinha. Ponte, a não ser aqui no Cangaíba, né? Não tem buraco. Ponte é algo que nós andamos tranquilamente. Atalho é algo que você faz para passar rápido. Não dá para usar o cajado. Quando Deus fala assim, coloca o cajado na sua mão, Ele está dizendo duas coisas. A primeira, tome a autoridade do Espírito. Receba a autoridade do Senhor. Quantos recebem a autoridade do Senhor aqui nessa noite? E o cajado também significa apoio. Deus está dizendo duas coisas. Então, quando Deus fala para você colocar o cinto, colocar a sandália e pegar o cajado, Ele está falando com o cajado para que você seja apoiado por Deus e para que você tenha autoridade. Aleluia. Fique de pé, meu irmão, vamos orar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela entregou para você nessa noite 8 passos para que você possa atravessar as suas dificuldades. Então você aprendeu que é preciso matar o cordeiro, é preciso ter o cordeiro, é preciso comer a carne. Essa carne tem que ser assada no fogo. É preciso usar o sangue da salvação. É preciso, meu irmão, ter o cajado. É preciso ter a sandália. E é preciso ter o cinto. Quando você faz essas coisas, amados, Deus ele começa a operar. Eu quero contar uma história para você. Quando você começa a caminhar, quando o povo de Deus começa a caminhar, o povo começa a caminhar, e o faraó se arrepende de ter mandado aquele povo embora. O faraó se arrepende e diz: o que foi que eu fiz, o que foi que fizemos? Dispensamos os nossos escravos, vamos atrás dele. Ei, depois dessa palavra, sabe o que vai acontecer? Eu creio, Deus vai derramar uma unção profética sobre a tua vida, aleluia. Deus vai fazer coisas tremendas, amado, se você tomar essa palavra para você. Só que o faraó vai se levantar e vai dizer: o que foi que eu fiz? Eu liberei o meu filho, eu liberei a minha filha. Aí, amados, é a hora que você vai usar o cajado, é a hora que você vai usar o cinto, e é a hora que você vai usar a sandália do Senhor. Amado, quando você começa a caminhar como aquele povo, queridos, caminhando na presença de Deus, algo que nós sabemos é que as roupas deles não se gastavam, aleluia, muito menos as sandálias. A cobertura espiritual que Deus está colocando na sua vida não vai se acabar, e a palavra jamais vai cessar diante da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Só que, amados, os problemas acontecem, as dificuldades vêm.
Aquele povo era para ter ido para um caminho, mas Deus fala assim: desviem por Pi-Hahirote. E chegando, passando por Pi-Hahirote, eles saem de frente com um mar, chamado Mar Vermelho. E quando eles olham aquele Mar Vermelho, amados, uma parede de água. E olhando para aquela parede de água, queridos, muitos começam a dizer: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe até aqui. Melhor seria que tivesse nos deixado lá. Amanhã, querido, talvez você acorde, olhe para o teu problema e você diga: Senhor, foi para isso que o Senhor me levou até a igreja no domingo. Melhor seria que eu tivesse ficado em casa. Mas sabe, queridos, a palavra de Deus diz que há um hiato no texto onde Moisés ouve esta frase. Nós vemos ali que não houve nenhuma interferência espiritual naquele momento. As pessoas começaram a olhar e falar: como nós vamos atravessar este mar? Como nós vamos vencer a dificuldade? Como nós vamos vencer o problema? Moisés, nós precisamos de uma ponte, nós precisamos de um atalho. Aí Moisés diz o texto que nós lemos: não temam, tão somente vejam o livramento que o Senhor vos dará ainda hoje. Oh, recandará machérias. Tão somente vejam o livramento que o Espírito Santo dará sobre a tua vida ainda hoje, pois nunca mais vocês verão os egípcios como veem no dia de hoje, pois nunca mais vocês verão o sofrimento conforme estão vendo na atualidade. Aleluia! Tão somente creiam, tão somente acredite, ouça, receba a palavra de Deus, porque Deus, o Pai, Ele vai lutar por você. Quantos creem nisso, querido? Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Há uma frase do Senhor, logo depois disso, Deus, Ele olha para o seu povo e fala assim: eu já dei 8 pistas, já dei 8 instrumentos para que vocês atravessem o mar. Eu não vou fazer ponte coisa nenhuma, eu não vou fazer atalho coisa nenhuma. E aí Deus, Ele enche o pulmão, de lá do alto do céu, Ele diz: Moisés, tão somente diga ao meu povo que marchem, aleluia, querido, marche, 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 em nome do Senhor Jesus. Marche contra a sua luta, marche contra o mar, marche contra a dificuldade, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Os que creem, aplaudam o Senhor. Uou! Aleluia, aleluia. Oh Deus, Deus dá uma ordem para Moisés: pega o cajado, porque o meu cajado é o teu apoio e a tua autoridade. Moisés, ei, pega o teu cajado aí, querido, vai pegando o teu cajado, espiritualmente vai pegando o teu cajado, porque Deus, Ele dá uma ordem para Moisés e fala: Moisés, bate nas águas. E quando Moisés, ele bate nas águas, o mar começa a se abrir, aleluia. Ei, quando você pegar a autoridade e o apoio de Deus, Deus vai te dar autoridade, você vai bater no seu problema, e o mar vai se abrir. Pastor, eu não entendi, Apocalipse, eis que eu vi uma nova Jerusalém, eis que eu vi uma nova terra, e o mar já não existia mais, aleluia. Quando o Espírito Santo descer sobre a tua vida, o mar não vai existir mais, oh glória a Deus. Sabe, amados, centenas de milhares de pessoas atravessaram o Mar Vermelho naquele dia, e muitos de nós vemos nos filmes e percebemos que o mar, ele se abre, as águas somem e as pessoas atravessam. Mas a palavra de Deus, ou o ensinamento que nós temos na palavra de Deus, não diz isso. A palavra diz que a cada passo
que o povo hebreu dava, o mar se abria na frente dele. Preste atenção nisso, amém? Porque isso significa que não eram 2 paredes de água, mas sim 3. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele quer que você vença 3 obstáculos. Ele quer que você vença 3 condições na sua vida: a escravidão física, a escravidão psicológica e a escravidão espiritual. Amados, nós somos corpo, alma e espírito. E Deus, Ele mostra para aquela multidão de pessoas uma forma de vencer a dificuldade. Marche, marche, marche. Irmão, se você não marchar, se você não pegar o cajado da autoridade, você nunca vai vencer os teus problemas. Enquanto você andar moribundo, sorumbático, enquanto você andar caído, deprimido, enquanto você andar entristecido, Deus, Ele não vai falar com você. Mas quando você pegar o cajado, aleluia, o cajado, ele tem autoridade. Então, amado, quem pega cajado, amado, não é qualquer um. Quem pega cajado é hebreu, quem pega cajado é israelita, quem pega cajado é homem e mulher que sabe a autoridade que tem e o apoio que tem na presença do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Então, amado, você marcha, cajado na frente, pé na frente, cajado na frente, pé na frente, aleluia, palavra, autoridade na frente, e manda o pé para frente, pé para frente, pé para frente, oh glória, e o mar se abre na sua frente. Conforme o mar se abre, queridos, Deus, Ele começa a mostrar para você novidades de vida. As pessoas começaram a olhar aquela parede de água e começaram a ver espécies que eles nunca haviam visto antes. Ei, Deus vai começar a mostrar coisas que você nunca viu na sua vida. Aleluia, oh glória. Deus, Ele vai começar a fazer coisas que você jamais percebeu. Oh, aleluia. E o povo de Deus atravessa. E depois que eles atravessam, queridos, sabe o que acontece? Chega o faraó. Se eles atravessaram, nós atravessamos também. E aí eles começam, marchando também. Marche, marche, marche. Aqui, queridos, um povo especializado em guerra, carro de guerra, espada, lança, escudo. E lá na frente, queridos, velhos, crianças, animais, atravessando, mas marchando e com cajado, marchando e com cajado. De repente Moisés ouve uma ordem: Moisés, bate na água de novo, porque só vocês poderão atravessar. Eu vou destruir aquele povo para a glória do meu nome. Ei, recebe essa agora. Depois que você atravessar essa dificuldade, oh aleluia, Deus, Ele vai destruir tudo aquilo que tentou te destruir. Toda dificuldade, todo problema, tudo aquilo que se levantou contra você vai cair por terra, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve, querido, simplesmente louve. Oh, tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve.
seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Santo Deus e eterno Pai, a tua mensagem, Pai, foi pregada. Que em nome de Jesus, Deus, a tua graça e o teu Espírito Santo estejam aqui, ó Pai, em nome de Jesus, para fazer com que esta palavra, meu Pai, surta todos os efeitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, querido.